Esse país, que um dia já foi o sonho de muitos brasileiros, hoje está se tornando um pesadelo. A inflação subiu, muitas famílias não estão conseguindo nem colocar comida na sua mesa, pessoas estão dormindo nos seus carros porque não conseguem pagar o aluguel, e mais de 600 mil pessoas estão vivendo com a ajuda do governo. Eu estou falando do Canadá. Um país que foi apresentado para os brasileiros como um país ideal e dos sonhos, por conta da qualidade de vida, da segurança, dos muitos empregos que eram prometidos e ditos fáceis para imigrantes e muito mais. Isso de fato era verdade até algum tempo atrás, mas será que as coisas realmente permanecem assim? Nesse vídeo eu vou te mostrar as razões pelas quais ninguém mais quer viver no Canadá, então fica comigo para entender o que está acontecendo de fato e deixa aí seu comentário porque eu também quero saber o que você pensa sobre isso. Esse aqui é o Aqui Eu Te Mostro, meu nome é Simon e bora pro vídeo. Há poucos anos, o Canadá parecia o lugar perfeito para construir a sua vida. Justin Trudeau assumiu o governo ainda no ano de 2015 com promessas de mudanças de um futuro melhor para todos. Mas aos poucos essas promessas se perderam. A verdade é que, para muitos, o sonho canadense se tornou um pesadelo. Quando Trudeau foi eleito lá em 2015, ele trouxe consigo uma onda de otimismo. Ele era jovem, carismático e prometia transformar o Canadá em um lugar mais acessível, um lugar mais justo. Entre as suas promessas mais atraentes estava a criação de mais moradias acessíveis, o combate à desigualdade, e ele dizia ser compromissado com o bem-estar das pessoas. Na época, muitos canadenses sentiram que finalmente teriam um governo que tentava resolver os problemas reais, como a crise de habitação, que já era um grande problema na época. As expectativas nele eram muito altas, e os canadenses estavam confiantes de que o futuro seria mais estável. O governo federal começou a lançar programas como o National Housing Strategy, prometendo investir bilhões para garantir que mais pessoas tivessem uma moradia adequada e a um preço bem acessível. Além disso, ele também falou sobre proteger os trabalhadores, aumentar os salários e tornar o custo de vida mais justo para todo mundo. Mas é aqui que começa o problema. Com o tempo, essas promessas dele começaram a se desmoronar. O que parecia ser o início de uma mudança foi substituído por vários desafios que o governo não conseguiu resolver. Parecia que a realidade era bem diferente do discurso de Justin. Os preços dos imóveis, ao invés de diminuírem, continuaram a subir em um ritmo muito acelerado. Cidades como Vancouver e Toronto viram os preços de casas dispararem, enquanto o salário dos trabalhadores continuava o mesmo. As pessoas que sonhavam em comprar sua própria casa se viram presos em aluguéis muito caros, e até mesmo aqueles que já tinham suas casas agora precisavam lidar com mais e mais impostos. Tudo isso enquanto a alimentação, energia e todo o resto também ficava mais caro. Se comprar uma casa já não é viável, alugar também se tornou um desafio. A taxa de vacância no Canadá está abaixo de 2%. Isso significa que existem muito mais pessoas querendo alugar do que de fato vagas disponíveis para aluguel. E claro, quando a demanda aumenta, o preço também sobe junto. Alugar um apartamento em cidades como Toronto ou Vancouver, mesmo os apartamentos menores, pode chegar a custar até mais de $3.000 mensais. A situação chegou a um ponto onde famílias inteiras dividem pequenos apartamentos ou até mesmo vivem nos seus carros para tentar escapar disso. Nos últimos anos, a escassez de moradia disponível para aluguel se tornou uma verdadeira crise no país. Enquanto o preço das casas continuava a subir de maneira desenfreada, muitos canadenses que desistiram de comprar sua própria casa se voltaram para o mercado de aluguéis, porque essa era a única alternativa. No entanto, esse mercado também entrou em colapso. O número de imóveis para alugar não cresceu na mesma proporção de pessoas procurando, e as poucas opções que existiam
começaram a crescer o seu preço e hoje em dia tem preços inacessíveis para a maioria das pessoas. Em Toronto, por exemplo, a taxa de vacância, ou seja, a disponibilidade de imóveis, está em um dos níveis mais baixos da história, em menos de 1%. O que significa que encontrar um apartamento disponível nessa cidade é quase como ganhar na loteria. As vagas que estão no mercado já são alugadas rapidamente e o custo médio de um apartamento de um único quarto pode ultrapassar os $2.500 por mês. Vancouver, que é uma das cidades mais caras do mundo, não está muito longe disso também. Muitas pessoas se veem obrigadas a escolher entre gastar boa parte da sua renda só para o aluguel ou viver em condições precárias. E essa situação é ainda mais difícil para jovens, para os recém-formados e para os imigrantes que vêm ao país. Pode até ser o seu caso. Esses grupos chegam ao Canadá com a esperança de começar uma vida mais estável, mas rapidamente eles descobrem que, para conseguir um lugar decente para morar, você precisa de uma renda que a maioria das pessoas não tem. Muitos se veem até mesmo forçados a dividir apartamentos pequenos com colegas de quarto, ou até mesmo com pessoas estranhas, simplesmente para conseguir pagar o aluguel. E esse não é o pior dos casos. O outro lado desse caso é ainda mais sombrio, que é o aumento de pessoas vivendo nos seus carros. As redes sociais e reportagens começaram a destacar histórias de pessoas que não conseguiam pagar um aluguel tão alto, então elas simplesmente estacionam seus carros em áreas seguras para ficar durante a noite ali, e durante o dia elas trabalham e vivem a sua vida. Existem até algumas matérias de pouco tempo atrás que dizem que os turistas estavam se assustando com a quantidade de moradores de rua em cidades como Vancouver, nas grandes metrópoles do país. São tantas pessoas em situação de rua que, de fato, assusta. São centenas de acampamentos em lugares públicos, são praticamente favelas a céu aberto, a maioria na tentativa de conseguir escapar da falta de moradia e dos preços extremamente altos de vida. E enquanto isso, os donos de imóveis aproveitam essa alta demanda para aumentar ainda mais os preços de aluguel. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, a construção de novas residências para essas pessoas morarem não consegue acompanhar o ritmo da demanda, e isso só piora tudo. O governo anunciou alguns programas de incentivo à construção de aluguéis, mas os resultados são muito lentos e provavelmente não vão resolver o problema. Se não houver uma decisão rápida e que de fato resolva a situação, muitas pessoas temem que a situação só continue a piorar, forçando cada vez mais pessoas a viver em condições quase inabitáveis ou até mesmo deixar essas cidades maiores em busca de lugares mais acessíveis. E não é só a economia que está causando essa crise. O governo canadense tem incentivado a imigração em massa, trazendo estudantes e trabalhadores internacionais para tentar impedir o declínio do país, onde os seus cidadãos já estão muito velhos e eles precisam de jovens para o trabalho e tudo mais. Isso pode até parecer bom, e sim, isso tem um lado bom, mas eles aparentemente não calcularam as consequências e os problemas que isso traria. Mais pessoas chegando significa mais demanda por moradia, e como o mercado de imóveis já está com vários problemas, como eu estou te contando aqui, o resultado disso é muito claro: preços cada vez mais altos e menos opções de moradia. O país, que se posicionou como uma terra de oportunidades, com seus programas de imigração, que se vendiam como portas de entrada para uma vida melhor. Devido a isso, muitos estudantes internacionais foram incentivados e até hoje são incentivados a escolher o Canadá para ser o seu lugar de educação superior, e alguns trabalhadores estrangeiros também receberam promessas de emprego em um mercado que parecia estar crescendo. Mas o governo não previu, pelo visto, que isso não resolveria os problemas de moradia no país e que, na verdade, isso só pioraria ainda mais. Para muitos imigrantes, a promessa de uma vida nova no Canadá se tornou um pesadelo da noite para o dia.
Estudantes internacionais muitas vezes precisam viver em dormitórios superlotados ou dividindo pequenos apartamentos com vários outros estudantes para conseguir pagar o aluguel. Isso pode até ser algo comum para você, e talvez você já tenha visto isso várias vezes, ou até vivido isso, quem sabe, mas isso não deveria acontecer em lugares como o Canadá, principalmente com todo esse histórico de promessas dos sucessivos governos. A chegada em massa de novos residentes no país aumentou drasticamente a demanda por moradia, principalmente em grandes centros urbanos como Toronto, Vancouver ou até mesmo Montreal. Porém, a oferta de moradia, tanto para compra quanto para aluguel, não cresceu na mesma velocidade. E aconteceu novamente tudo que a gente já falou aqui anteriormente. Um outro efeito colateral de tanta imigração no país, sem ter uma estrutura para receber essas pessoas, é a pressão sobre os serviços públicos. Escolas, hospitais ou até mesmo transportes são afetados pela população que só cresce a cada dia, e o governo, que não investiu o suficiente nessa estrutura para acompanhar esse aumento, torna a vida dos canadenses ainda pior. As filas para serviços públicos e serviços de saúde estão cada vez maiores, o trânsito nas grandes cidades se tornou caótico e até mesmo a busca por vagas em escolas para os filhos desses imigrantes está cada vez mais complicada. Mas o principal problema do país é a habitação mesmo. Foram promessas e mais promessas, mas no final as pessoas continuam com os mesmos problemas e muitas delas até mesmo morando nas ruas. Além da moradia e tudo isso que a gente está falando aqui, o custo de vida no Canadá disparou nos últimos anos. Tudo, desde alimentos até energia, ficou bem mais caro. Em 2023, mais de 2 milhões de canadenses recorreram a bancos de alimentos, que são uma espécie de ONG ou órgãos do governo que distribuem alimentos de graça. Muitas famílias estão tendo que escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. A inflação no país atingiu níveis que praticamente ninguém esperava. De repente, o preço de itens básicos como leite, pão e até mesmo ovos subiu de forma alarmante. Isso pesou principalmente no bolso de famílias de baixa renda e de média renda. O salário dessas famílias já não é o suficiente para o custo de vida. E isso está criando um problema muito grande. Mesmo as pessoas que tinham uma vida estável começaram a perceber que a conta não estava fechando mais tão bem. Em parte, esse aumento foi sim impulsionado por fatores externos, como a escassez de alimentos durante aquele período que a gente ficou em casa, durante os conflitos com a Ucrânia, e afetou ali o preço de combustíveis e alimentos ao redor do mundo. Porém, o Canadá, por ter um mercado muito pequeno e concentrado, ficou ainda mais vulnerável a esses problemas. No país, pouquíssimas empresas dominam o fornecimento de bens essenciais, e como não existe uma concorrência muito grande entre essas empresas, os consumidores ficam à mercê dos preços inflados desses negócios. E para piorar tudo, o preço de energia também subiu. O Canadá, apesar de ser um grande produtor de recursos naturais, como petróleo e gás, viu os custos de aquecimento e combustíveis aumentarem significativamente. Durante o inverno, manter uma casa aquecida, que é algo essencial em várias regiões aí do Canadá que são muito frias, se tornou uma despesa praticamente insuportável para muitas famílias. E não são apenas os preços de combustíveis que pesam, as contas de eletricidade também subiram. Isso torna a vida das pessoas no país cada vez mais cara. A alta no preço dos alimentos e da energia veio junto com aumentos nos aluguéis e nos impostos. E isso criou uma tempestade para as famílias canadenses. E como o governo não tomou ações muito concretas para controlar essa inflação, ou até mesmo para proteger as famílias mais vulneráveis, muitas pessoas se viram sem saída. É por isso que em 2023, milhões de canadenses passaram a depender de bancos de alimentos, um número que é praticamente o dobro de poucos anos atrás. A situação é muito crítica. Escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa se tornou uma realidade para muitas famílias. O salário, que antes era suficiente para cobrir as despesas da família,
Agora, mal dá para garantir o básico. Enquanto isso, as empresas, especialmente de alimentos e energia, continuam registrando lucros recordes, levando muitas pessoas a questionarem sobre a justiça do governo e do sistema do país. A pressão sobre as famílias é tão intensa que muitas pessoas estão recorrendo a cartões de crédito ou até mesmo empréstimos para cobrir despesas diárias, o que só piora a situação a longo prazo. As dívidas pessoais estão subindo e, com as taxas de juros que também estão mais altas, muitos acabam presos em um ciclo de dívidas que parece não ter fim. O governo federal até anunciou algumas medidas para tentar aliviar a pressão, como incentivos para famílias de baixa renda e até mesmo mudanças ali na questão de dívida com cartão de crédito. Porém, muitas pessoas acreditam que essas soluções são temporárias e insuficientes. A verdade é que, enquanto a inflação continuar subindo e o custo de vida se manter fora de controle, o Canadá, que sempre foi visto como um lugar seguro e próspero, está se tornando cada vez mais um lugar à beira da falência e onde as pessoas lutam para sobreviver. Obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Simon e esse daqui é o Aqui Eu Te Mostro.